Som. Fidelidade e entendimento. Lição 11. Show? Ok? Projeta pra gente lá, por favor. Bom dia, irmãos. Graças a Deus a todos essa manhã. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta em Juízes. Livro de Juízes, capítulo 17. Estamos encerrando esse livro, essa jornada aí dentro do livro de Juízes. E hoje nós vamos fazer vai ser um resumão de todo o livro, de tudo que você já aprendeu aí com o pastor Elias. Esses 5 últimos capítulos é como se fosse um resumo de todo o livro. Ok? Amém? Abriu? Juízes 17. 17 a... São 5 capítulos. Nós não vamos ler 5 capítulos, que o tempo não permite. Mas os irmãos que leram essa semana, os irmãos perceberam. Isaac, me ajuda, Isaac. Ok? Os irmãos percebem que o povo de Israel estava mergulhado na idolatria, mergulhado na perversão sexual, fazendo tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Parece que a história de Israel é um ciclo. Hora de profundo mergulhar na podridão da idolatria, perversidade de toda sorte. Depois vem arrependimento, depois vem novamente a apostasia. Aí o povo fica totalmente mergulhado na idolatria. Aí Deus levanta homens, como levantou juízes, né? Isso nós estamos falando no período pré-monárquico, tá? Ainda não existe reis. Nós vamos mais à frente ter reis. O último juiz, vocês não sabem quem foi o último juiz? O último juiz de Israel? Não sabe quem foi? Quem foi? Foi Sansão? Semana passada nós falamos de Sansão. Foi ele? Quem foi? Não. O último juiz. Tem nome de um filho meu. Tem nome de um pastor que foi nessa igreja. Samuel foi o último juiz. Ele foi juiz, foi sacerdote, foi profeta. Ele é o último juiz, tá? Depois de Samuel, o povo quer um rei. Eles entenderam que o próprio rei era Yahvé. Aí eles pedem um rei. Quem foi o primeiro rei? Saul, o primeiro rei, né? O povo pede mal, né, irmãos? Pediu Saul. Foi uma tristeza para o povo. Muito bem, vamos lá. Vamos começar lá. Juízes 17, verso 1 em diante. Vocês vão conhecer a história de Mica. Esse rapaz aqui é um rapazinho que ele quebrou alguns mandamentos. Os irmãos leram a revista, estudaram a lição? Vocês não sabem quais os mandamentos que ele quebrou aqui? Pensa aí. Esse rapazinho aqui, Mica, ele quebrou os mandamentos. Qual seria o mandamento que ele quebrou? Vamos ler o texto, vamos entender. Havia um homem chamado Mica, vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe: eu vou amaldiçoar as pessoas que roubou as suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu que roubou essa prata que está comigo. Senhor te abençoe, meu filho, respondeu sua mãe, e devolveu a prata. E ela disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, ele devolveu a prata à sua mãe e separou 200 peças e as entregou a ourives. Delas fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica.
Vamos parar até aqui. Eu parei no verso 4. Os irmãos identificou algumas quebras de mandamento aqui? Pode falar, irmãos. É EBD. Fez ídolos. Mas que? Presta atenção, tem mais algumas quebras aí de mandamento. Tá? Dentro do texto que acabei de ler. De cara dá para ter 3. Fazer ídolos totalmente. Aquele é o primeiro mandamento, segundo mandamento, aliás. Né? E aí? Pode falar, Renata. Renata está doidinha para falar. Roubou, né? Roubou. Mas tem mais um. Desobedeceu. Desobedeceu quem? Desobedeceu quem? Está quase certo. A mãe, meus pais. A mãe desonrou a mãe. É quebra de outro mandamento. Só de cara tem 3 quebras de mandamento aqui. Desonrou o pai e mãe, no caso que é a mãe, que roubou as suas 1.100 peças de prata. Qual outro mandamento? Criou-se um ser de metal para que fosse adorado. Então, idolatria está aqui. E o outro foi roubar. E nós olhamos para o texto aqui e observa que ele só se pronunciou porque estava com medo de uma coisa. Qual é o medo de mim aqui? Da maldição. Praga de mãe pega. Aqui, ó, estou falando aqui, ó. Praga de mãe pega? Mica estava preocupada com esse negócio aqui. Não, mamãe, fui eu que roubei, tá? Praguejar não fui eu. Agora nós olhamos para o texto aqui, os irmãos observam que tem uma coisa errada aqui também. Não só com Mica, que é o filho, mas tem com a mãe. Qual que é? Só de 4. Deu privilégio para o filho, né? Retirou, de certa forma, tentou retirar a maldição. Exatamente, olha só. Ela deu privilégio para o filho. Olha só, ela engrandeceu o filho. Interessante isso aí. Ela tirou a maldição e não exortou o filho. O que ela tinha que ter feito? Castigado. Então, eu vou te punir porque você roubou. Não houve punição, pelo contrário. Ela exaltou ele. Exaltou ele. Olha, meu filho, Senhor te abençoe, meu filho. Respondeu sua mãe. Senhor te abençoe, meu filho. Senhor te abençoe, seu ladrão. Assim que ela fez. Ô, meu filho é ladrão, Senhor te abençoe. Eu acho que veio voltar mais, né? Irmãos, como a Bíblia é tão atual, né, irmãos? Muitas vezes, o nosso ato de passar a mão na cabeça de um filho, será que nós estamos amando esse filho? Não estamos. Não houve repreensão aqui, pelo contrário. Essa mãe deu dinheiro para ele. Ó, filho, Deus te abençoe, eu vou te dar o dinheiro aqui. Você vai fazer agora um ídolo para nós. Faça um ídolo. Assim é fez. Compactuou. Tá? Compactuou com a idolatria, com o roubo, e até o fato de não exortar, compactuou no fato dela ser desonrada, e ele não exortou, fez. Você fala, vamos ali, Cristina, matar alguém. Aí eu falo, vamos. Mas aí quem matou foi tu, quem veio jogar de tu, mas eu fui teu comparsa. Exato. Eu fui junto. Olha, irmãos, nós estamos só no epílogo aqui, nessa passagem, ou seja, só no início. Os irmãos estão vendo como é que está podre aqui? Isso aqui, nós estamos falando no contexto geral aqui dos tempos dos juízes. Levanta-se o juiz, sai o juiz, entra o juiz, sai o juiz. Olha só como é que esse povo estava. Esse povo estava entregue à sorte. Cada um fazia do seu jeito. E estava tudo muito bem. Não tinha rei, não tinha governante. O que eu achava é que valia. Não tinha um padrão moral. O padrão moral é o que instituiu. Porque os princípios, quando nós afastamos do Senhor, nós criamos para nós o quê? Respeitar a lei. Quando nós paramos de estudar a lei de Deus, a sua palavra, nós criamos para nós o quê? Os nossos próprios deuses.
Tem um teólogo do passado, João Calvino, ele fala assim, ó, o coração do homem é fábrica de deuses. Quando nós afastamos o Deus verdadeiro, nós inventamos um Deus para nós. E é exatamente o que Mica fez. Então vamos continuar o texto. Assim, quando ele devolveu a prata à sua mãe, separou 200 peças, ele se entregou a ourives. Delas fez uma imagem esculpida a ídolo de metal e foi colocar na casa de Mica. Este homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal. Olha só isso. Ele já estava habituado nos costumes judaicos, ele é um judeu. Então, o sacerdote tinha um colete sacerdotal. No colete sacerdotal tinha 12 pedrinhas, simboliza as 12 tribos de Israel. E ele fez para ele, na casa dele, um pequeno templo. E criou Deus dele. Diz, olha, eu quero ter um Deus para mim. Ou seja, é você ir lá no mar e olhar lá um peixinho do mar. Poxa, é tão bonito esse peixe. Eu quero ter desse no meu aquário. Eu vou levar para mim e vou botar lá no aquário de casa. Fazer água salgada, não tem problema. Vou fazer água salgada. Eu vou fazer um ambiente no qual esse peixinho aqui vai ser meu peixinho. Eu quero esse peixinho para mim. A natural dele é lá no mar. Não, eu quero para mim. Sabe o que Mica fez? Ele fez um aquário e botou seu deusinho lá dentro. Ele fez o quê? Um ambiente, um cenário bonitinho. Ele botou um sacerdote lá, um coletezinho, né? Peitoral lá, com as 12 tribos, bonitinha. Ele disse, ó, meu templozinho está aqui e o meu deusinho está aqui, ó. E nós vamos seguir ele. Tá vendo o bezerrão lá? Olha que bezerrão bonito. Eu gosto dele também, assado, delícia. Picanha, delícia. Mas Mica fez isso. Observe, no verso 6 em diante. Naqueles dias não tinha rei, Israel não tinha rei, toda a nação não tinha rei. Cada um fazia o que parecia ser aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava cair na teia. Ô Mica, mas você está fazendo idolatria. Você está quebrando lá o decálogo, o mandamento, um dos mandamentos, fazendo Deus para você. Não esquece, tem rei não. Tem ninguém para me punir, tem ninguém que pode falar para mim que essa minha verdade está errada. Eu estou seguindo um Deus, o santuário. Que santuário? Santuário é em Siló, você está fazendo isso na casa. Não, eu não quero em Siló, eu quero fazer na minha casa aqui. Ok? Mas na minha casa tem um santuário. E vou prostrar-me diante, minha família vai prostrar diante desse Deus aqui. E a gente tem até um sacerdote. Continua. Verso 7. Olha só, irmão. A moralidade, a perversidão religiosa, e agora nós vamos entrando em outra área. Observe o verso 7 diante. Certo dia, um jovem levita vivia em Belém, de Judá. Chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de um lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim, onde Mica estava. Em Efraim. Ok? E aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Pergunta Mica. Ele respondeu, sou levita de Belém, de Judá, e estou à procura de um lugar de morar. Aí o Mica responde para ele, fica comigo, seja pai e sacerdote para mim. Diz Mica, eu te darei peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou um dos filhos de Mica. Aí, irmãos, observe, vamos abrir um parênteses aqui. Aonde o levita tinha estado? Ele tinha que estar errante? Ele tinha que estar fazendo caminhada? Ele tinha que estar aí, ó, perambulando como um peregrino? Não. Primeiro tem um erro aqui. Ele estava errante. Ele estava procurando lugar para ficar. Tá? E nas divisões,
das terras, os levitas não tinham terra. A porção deles era o próprio Senhor. Mas eles já tinham onde ficar. Não tinha ter levita perambulando. Ok? Então nós temos aqui um levita errante. Aí ele achou um lugar para se instalar. Por que ele ficou? O texto está falando. Por que ele ficou? Por quê? Queria dinheiro. Olha a proposta. A proposta que Mica fez: vou te dar peças de pratas por ano, e além de roupa e comida. Opa, é aqui porque é meu lugar. Opa, vou ficar aqui. Um levita era ignorante a respeito de Yahvé? O que vocês acham? Hã? Um levita era ignorante a respeito de Yahvé? Não. Mas olha como que a corrupção, o dinheiro, foi mais alto aqui do que a verdadeira adoração a Yahvé. Então Mica nomeou um levita seu sacerdote pessoal. Uau! Mica estava chique. Ele tinha agora um Deus dele, feito por ele, no seu pequeno tabernáculo, né? No seu lugarzinho de adoração. Se fosse dias de hoje, seria um altarzinho, né? Alguém já conhece uma casinha que tem um altar? Eu já conheço. Sou de família tradição católica, tem um cômodo da casa lá que tem um altarzinho lá, onde acende as velas, né? Tem um terço ali. Você não conhece terço? E conhece o rosário? Hã? Uma vez quase que eu apanhei, eu peguei o rosário de vovó e fiquei embolando em nossa mão, sempre enchia a mão de conta. Aí nós chamamos Maria um monte de vezes. Pois é, nossa, vovó vai bater assim. O rosado da vovó ficava pendurado na cabeceira da cama dela, o rosado todinho. O terço é a terça parte do rosário, né? Nós conhecem, né? Eu não fui um católico bom, viu? Eu fui um péssimo católico. Roubava lá dinheiro do pé da santa para comprar hambúrguer. Eu não era um bom católico, terrível. Eu quase fiquei segurado. Mas voltando aqui, irmãos. Mica disse: agora sei que o Senhor está bondoso comigo, pois tem um levita, meu sacerdote. A ideia agora de Mica aqui, que agora eu tenho levita. Eu tenho uma pessoa que é consagrada para prestar culto a Deus, para levar todo o povo a prestar culto, ok? Para ajudar no templo. Então agora eu vou achar graça diante dos olhos de Deus. Olha a ideia deturpada desse cidadão aqui, meu irmão. Por quê? O texto explica. É só voltar lá no verso 6. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia ser a seus olhos. Quando não tem liderança, meus irmãos, todo mundo acha que é a voz da verdade. Não é naquele grupo não, tá? A voz da verdade não. É um aceito, virou aceito hoje. Quando não tem liderança, e liderança séria e espiritual, cada um acha e faz. O achômetro que funciona. O achômetro é ligado e se faz o que se acha. E o povo estava mergulhando na idolatria, porque já estava na idolatria. Só estava afundando mais. Vocês conhecem a areia movediça? Já viu no filme? Quanto mais mexe, mais afunda. É assim que está a situação desse pessoal aqui. Quanto mais mexia, mais afundava na nação. Hein, Alex? Sim. Se a gente voltar um pouquinho, que a gente está estudando os livros de Josué, a gente volta um pouquinho mais de Josué, a gente vê que quando Josué reparte as terras, a maior herança foi dos levitas. Levitas. Foi dos levitas, a maior herança. E aonde esse levita está? No lugar errado, significa que é só preencher mais um pouquinho do eu dele. Dizendo, agora tem o sacerdote. Sabe, um convite que foi interessante, porque eu convido assim, ó, seja nosso pai, seja nosso levita, e eu vou te pagar para ser. Vou te dar comida e roupa lavada. O levita não tinha terra, não tinha dinheiro, não tinha nada, porque a herança dele era Exatamente. O sacerdote levita recebia porção ali das ofertas? Recebia. Ok? Mas o lugar deles era estar primeiramente dentro, ali trabalhando no tabernáculo, posteriormente no templo. E esse cidadão que estava peregrinando. Estava aí, ó.
passeando, caçando aonde lhe convinha ficar. E aí ele ficou na casa de Mica, porque Mica ofereceu para ele um salário anual interessante, ele ficou lá. Desobediência, ok? Muito bem. Vamos lá, capítulo 18, vamos continuar. Naquele dia Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido por herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Só Dan ainda estava lá na expectativa de ter seu lugar. Observe, verso 2. Então os homens de Dan escolheram dentre os clãs 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e instalou para explorar um território onde a tribo pudesse estabelecer. Observe, irmãos, que esse capítulo 18 é conectadíssimo ao 17, que acabamos de ler aqui agora. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na cidade, na casa de Mica, e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita. Reconheceram o jovem levita. De modo que aproximaram dele e perguntaram: o que eu trouxe para cá? E o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? Eu acho que nessa hora o levita gaguejou. Porque esses homens eram homens guerreiros, armados, e olhou no olho dele e disse: o que você está fazendo aqui? Seu lugar é aqui? Olha só. O jovem respondeu: fiz um acordo com Mica, e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Olha, irmãos, não tem isso de ser contratado como sacerdote, não. Pessoal, não. O sacerdote não é para ser pessoal. O sacerdote é para ser o quê? Hã? O sacerdote é para ser o quê? Prestar culto a Deus e ser. O que é levita? Levita é servo de todo mundo. Tá? E outra coisa, Mica contratou um levita para ser sacerdote, está tudo errado. Levita é levita, sacerdote é sacerdote. Quer dizer, eles promoveu, eu sou levita, mas eu não quero uma promoção. Quando, irmão, nós vemos isso muito no dia de hoje, né? Eu sou pastor, não, eu já tenho uma carreira de pastor muito grande, agora eu sou apóstolo. Eu me promoveram para apostolado. O que fizeram aqui com esse levita? Só vou te contratar aqui, você não vai ser levita, você vai ser agora sacerdote. No meu templozinho, cultuando meu Deusinho que eu fiz aqui de prata, você vai ser aqui, ó. Nosso pai espiritual que é agora. Amém, igreja? Eu não sei se eu vou viver para ver um semideus ainda. Eu acho que daqui a pouco tem, né? Já tem semideus aí há muito tempo, irmão. O quê? O que mais tem? Ô Joãozinho, troca para mim, filho. Eu quase que me aqui agora. Vendo essa lição, acho que não tem como a gente não fazer trazer para os dias de hoje, né? A história que se repete. Se a gente tivesse um pouquinho de conhecimento, eu acho que o povo de Deus não caía em tanta coisa que nem cai, ia atrás de tanta coisa que nem vai, cara. Entendeu? Porque o pessoal vê o falso profeta, vê a falsa doutrina, mas continua. Às vezes ele sai de uma doutrina séria para ir para uma palhaçada, porque a verdade é essa. Tá? E a gente vê pessoas que às vezes pensam: poxa, é instruída, né, e tal, mas vai atrás. Entendeu? Isso é que é o mais triste. Porque está, às vezes, numa organização dirigida por Deus, orientada por Deus, bíblica. Tá? Eu estou falando da nossa igreja, estou falando da denominação batista mesmo. E às vezes vai para cada coisa, cara, que é totalmente louca, totalmente doida. O cara sem passado, sem futuro, e ele está andando atrás. Entendeu? Então, quer dizer. Frutos de rebeldia. É desastre, é desastre. Exato. A gente observa, nós contextualizando o que nós estamos falando aqui, irmãos. Olha que nós estamos falando nesses dias aqui, dias que Israel ainda não tinha rei. E o Daniel está falando o seguinte: o que acontece nos nossos dias é o seguinte: nós, muitas das vezes, procuramos seguir pessoas
que fala o que o nosso ouvido quer ouvir. Nós estamos atrás, muitas vezes, não é da ortodoxia aqui, do que a palavra está falando. É a fé do consumismo. Ou seja, só tem um falso profeta se tiver um falso cristão. Se tiver o verdadeiro cristão, ele fala, não, isso aí não é Bíblia, isso aí não é verdade, isso aí não harmoniza com a palavra de Deus. Então só existe, os falsos profetas só emergem porque a população quer. Tem público, tem cliente. Só existe igreja que não propaga o Evangelho porque pessoas não querem o Evangelho, que propaga a salvação. Então, Mica exatamente escolheu um profetazinho ali, um sacerdotezinho ali, porque exatamente ele não queria seguir Yahvé, ele queria o seu Deus. Vocês lembram que eu falei agora, pô? Calvino fala isso, que o coração do homem é a fábrica de deuses. O Daniel mencionou uma coisa interessante aqui, que talvez nós vamos ver pequenos deuses. Irmãos, que mais tem pequenos deuses aí, deuses com D minúsculo e milhares. Milhares. Hoje, se tem uma nação idólatra, é o povo do Brasil, principalmente aqueles que se titulam evangélicos, idólatra. Muitas das vezes olhamos para o catolicismo e falamos assim, ali tem idolatria. Não, no meio do evangelho está assim de idolatria. E, obrigado, mãe. E muitas das vezes muitas vezes nós achamos que fazer um Deus é você pegar tipo um gesso, esculpir ali, fazer tipo um bonequinho. Não é. Muitas vezes nós fazemos Deus dentro da nossa casa, Deus pequeno. Nossos filhos, nosso carro, entendeu? Casa, a gente faz dentro da nossa própria casa. Não posso. Qualquer coisa que fica no lugar de Deus, é Deus. É Deus com D minúsculo. Se Deus não for primeiramente sua vida, se o seu trabalho for primeiramente de Deus, o seu trabalho é Deus. Se o seu dinheiro for primeiramente de Deus, se torna Deus. Por isso que Jesus, ele chama apenas duas entidades de Senhor na Bíblia. Ele chama o pai dele, Senhor, meu pai, Senhor, e Mamon, Senhor. Não há como servir dois senhores. Mamon, dinheiro. Deus as riquezas. Entendeu? Então é muito perigoso. A gente olha para a história de Mica aqui, e de seu levita contratado, nós olhamos quão mergulhado estava na idolatria esse povo aqui. E olha, esse povo já tinha tomado, apanhado, e vai e volta na idolatria, se corrige, se arrepende, cai de novo na apostasia. Cai, arrepende, Deus levanta homens, aí esse povo cai de novo. Esse vicioso. E nós olhamos no nosso dia de hoje, quem sabe nós não estamos caindo no mesmo erro, criando nossos próprios deuses, criando o nosso próprio Jesus, nosso próprio Evangelho, né? O Evangelho do meu jeito, do meu jeito serve. Eu vou para lá porque lá tem coisas que me agradam, lá tem o mercado lá é melhor. É a fé dos consumidores. Hoje nós vivemos isso, fé dos consumidores. Eu vou para a igreja de lá porque lá tem trabalho infantil, tem isso com meu filho, então eu quero assistir a ele e me sentir bem. Eu quero ser servido, né? Ou seja, é como se você estivesse na pizzaria e à la carte e ser servido. Ou no restaurante. Eles olham hoje para a igreja e olham como se fosse assim, autoatendimento, autosserviço, e você tem que se servir o tempo todo. Não tem lugar para minha criança crescer aqui dentro? Seja você um líder de crianças. E faça com você um trabalho com crianças. Não é sair da igreja e ir para um lugar onde tem trabalho. Mas lá não tem trabalho com jovens. Faça você trabalho com jovens. Não saia de igreja e para igrejas que não se harmonizam com a palavra de Deus, com a doutrina, com a verdadeira doutrina, porque lá tem produto. E você se torna consumidor de um produto. Está assim, irmãos.
Assim, ó, igrejas hoje que são igrejas empresariais, seus pastores são coaches, são gerentes, são administradores e oferecem de tudo. Você está assistindo bem aqui? Ó, nós temos aqui aconselhamento pastoral, mas não aconselhamento pastoral bíblico, psicológico. O aconselhamento pastoral que está longe. Ou seja, eu não tenho dinheiro para procurar um psicólogo, eu vou naquela igreja lá que psicólogo é grátis. Psicólogo lá é grátis, eu vou para lá. Ou seja, é a fé interesseira, é a fé que busca a mercadoria. Qual que é a mercadoria? A igreja virou mercadoria. E os crentes viram consumidores. É a questão de você não querer trabalho, mas querer conforto. Irmão, por acaso você vai no restaurante e fala assim: ô mestre, pode achar que as vasilhas eu vou lavar. Não existe, irmão. Meu menino tornou uma coisa no chão aqui. Por gentileza, você poderia trazer um pano de chão comigo e eu vou limpar aqui? Vocês fazem isso no restaurante? Se vocês fizerem, meu irmão, ó, vocês é do outro planeta. Vocês é top. É assim a pessoa chega na igreja, que é a igreja que só te serve. Só te serve. Um Deus que só te serve, um Deus que não requer culto, só te serve. É isso. Eu acho engraçado, porque todo o mundo fora do meio evangélico tem os cristãos como ignorantes, tá? Tratam a gente, as pessoas que estão assim, afiliadas à igreja, que são crentes, como ignorantes. Mas a gente deixa margem para isso. Por quê? Porque uma vez que a gente segue doutrina fantasiosa, segue um líder totalmente, comprovadamente charlatão. Comprovadamente, eu estava vendo essa semana, cara, descarado, foi matéria do Fantástico de 1990 e pouco, de um líder popular. E tu vê que é uma das maiores seitas do Brasil. E mesmo assim as pessoas, não é ninguém que falou, é filmagem, é ele mostrando, é ele falando como é que se enrola o povo, como é que se tira dinheiro do povo, entendeu? Está ali tudo explicadinho, não é ninguém falando, é ele próprio falando. E mesmo assim eu continuo seguindo, para ver o nível de ignorância que a gente anda, entendeu? Eu acho que não há nada mais frustrante, para Deus não, porque Deus é conhecedor de todas as coisas, mas para um pastor, para uma denominação que gasta tempo pregando, falando uma coisa séria, pregando um cristianismo sério, um Deus sério, e depois o cara vai atrás de um charlatão, vai atrás de uma seita, de uma doutrina que não tem, parece muito bonitinho, parece tudo muito legal, um céu que se abre direitinho, mas é só para atrair. O louvor é muito bom, mas é só para atrair. É a fé do consumismo, né? Consumidores. E só existe um consumidor porque tem um produto a ser oferecido. Mas aí o Thiago fala disso, né? As pessoas são atraídas pelo próprio coração, né? Exatamente. Eu vou lá porque tem o que eu acho que vai ser. Gente, essa semana mesmo tem um testemunho claro, que eu não vou dizer quem foi, quem falou, mas que era aconselhado por um pastor sério, tinha um aconselhamento de um pastor sério, e de repente decidiu ir embora para ir atrás de outro. Aí estava essa semana mesmo se queixando porque não está tendo o apoio que outrora tinha. Então, quer dizer, isso é permitido para moleque, para crianças, adolescentes podem errar, mas um cara barbado, né? Experimentado. É o caso do nosso levita aqui, que ele se vendeu. Ele se vendeu para adorar, para ser sacerdote pessoal de Mica e adorar um Deus falso. Porque o cara está totalmente corrompido. Totalmente corrompido. Isso aí é o reflexo da nação toda. Isaac, bota o slide para mim aqui, para me mostrar um panorâmico aqui, um resuminho dessa lição. Até o suporte vai aparecer. Acompanhe comigo no o verso 4, quando o levita responde para aqueles guerreiros lá.
O jovem respondeu: fiz de acordo comigo e ele me contratou para ser sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem irá bem. Pergunte a Deus se nós vamos bem na nossa viagem. Esses homens, vocês lembram que esses homens estavam atrás de quê? De terra, de invadir terra, ok? Esses homens estavam atrás de terra. Aí, o que Mica fala? No verso 7: vão em paz. Respondeu o sacerdote, que não é sacerdote, lembra que ele é levita: o Senhor está cuidando da sua viagem. Falou o quê? Os ouviram que eles não queriam ouvir. O sacerdote está falando: vão em paz, o Senhor está com vocês. Pode ir, vai dar tudo certo, tá? Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como sinônimos. Era uma cidade, irmãos, pacífica, não tinha guerreiros não. Olha o grau de maldade desses homens. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia o que oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado perto. Quando os homens voltaram a Zorá, Estaol, seus parentes perguntaram: o que vocês descobriram? Esses aí são os guerreiros. Responderam: vamos atacá-los. Gente, olha o grau. Esses homens não andavam armados, esses homens estavam ali em paz, vivendo sua vida normalmente. Olha a ideia deles: vamos atacá-los. Vimos a terra e é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar, tomem posse dela. Quando chegaram lá, verão que o povo leva uma vida tranquila, e Deus nos deu essa terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. E bota Deus no meio do negócio ainda. O problema é que bota Deus no meio disso. Vão lá, vão massacrar aquele povo que vive em paz. Não é a terra que foi nos prometido, mas vão lá, vão invadir lá, tá? E nós estamos fazendo de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Não está. Deus não está há muito tempo. Vamos prosseguir. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá, de Estaol, acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Mané Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra dos arredores de Laís explicaram aos outros: nunca dessas casas há um colete sacerdotal. E já estavam lá na casa de Mica. Olha só, numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lado, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devemos fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde moraram um jovem levita e o soldado. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário, removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e um ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com 600 guerreiros armados. Imagina só, o sacerdote está na porta, os seus ídolos estão atrás, tem 600 guerreiros na frente dele, armados aos dentes. O que esse homem vai fazer? Hã? Vai o quê? Irmão, esse homem vai ter tremido até a alma dele saiu da foto e tremendo. 600 homens, dos melhores da tribo de Dan, armados até os dentes. Quando o sacerdote, verso 18, capítulo 18, verso 18. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Aí o sacerdote respondeu, aí os guerreiros responderam: fique quieto e venha conosco. Respondeu: seja nosso pai sacerdote. Olha aí, irmãos, observa a proposta que os guerreiros fizeram para esse sacerdote feito. É o sacerdote feito, tá, irmãos? Igual o apóstolo de hoje, tudo feito.
Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e um clã de Israel do que a casa de um só homem? Ó, o jovem sacerdote já pôs a mão aqui na barba deles. Esses homens estão armados até os dentes. Se eu falar que eu não vou, eu posso morrer. Eles estão me propondo ser pai deles, sacerdote da tribo deles toda. Bora pra lá. Deixa aí Mica se virar sozinho e, ó, tchau e benção. Tô indo embora. Aí, procede. Verso 24. O jovem sacerdote aceitou de bom grado. Não tem nem resistência, não, vou. Aceitou de prontidão. Ó, fique calado e siga a gente, para ser sacerdote nosso da tribo toda. Ó, gente, beleza. Tô dentro. Bora pra lá. Aceitou de bom grado. O jovem sacerdote aceitou de bom grado, acompanhado. Pegou o colete, ó, tá roubando de novo. O colete não é dele, era de Mica. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lado de Mica, a imagem esculpida e uniu-se a eles. Então deram a volta e colocaram as crianças, o gado e o bem na frente do grupo partido. Quando os meninos da cidade de Dan, da tribo de Dan, estavam longe da casa de Mica, e eles viram e os vizinhos foram atrás deles, gritaram para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: qual o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: como é que vocês me perguntaram qual é o problema? Como pode vocês me perguntar qual é o problema? Olha a minha situação. Observe. Tomaram todos os deuses que fiz, levaram o meu sacerdote, não me restou nada. Estou chupando dentro. Levaram tudo. Não tem deuses. Minha prata, que era os deuses, ele foi embora. O meu sacerdote, funcionário meu, mas todo mundo embora, fiquei só. Verso 5. Os homens de Dan disseram: cuidado com o que você diz. Temos no nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Você, Mica, veja bem o que você vai falar aí agora. Nós somos maioria, fica caladinho aí, aceita sua vergonha, aceita seu pobre, tá? E estamos saindo. Vamos matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os seus ídolos de Mica, seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Olha a crueldade que agora. Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estava longe de Sidom, e não tinha nenhum aliado de perto. Isso aconteceu no vale de Bet-rehob. Então o povo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram o nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, filho da tribo de Dan, um dos filhos de Israel, filho de Jacó. Além disso, a cidade se chamava Laís, que agora se tornou Dan. Chegaram ali a imagem esculpida, nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. E os descendentes de Jonas serviram como sacerdotes da tribo de Dan, até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em casa de Deus e permaneceu em Siló. Esse é o quadro de Israel. Agora bota aí. O que nós vemos aqui agora, irmãos, se enquadra nesses aspectos aqui, ó. Degradação da vida religiosa. E nós vamos falar agora da vida moral. No capítulo 19, nós temos aqui como foi deturpada a vida moral que foi comparada aos dias de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Vocês lembram? Já estudaram? Já leram a respeito? Sobrou alguma coisa de Sodoma? Irmãos, o grau de deturpação
deturpação sexual era tão grande que Deus fez o que fez a Sodoma e Gomorra para servir de sinal para o resto da humanidade. Que Deus olha para aquele e abomina mesmo. Não tem nada lá, virou cinza, poeira. Aquilo lá ficou como um sinal. A palavra de Deus fala assim, ó, ali foi deixado como um exemplo. A ira de Deus ali foi manifesta para servir de exemplo para as demais nações. Siga esse caminho aí de deturpação moral, que o fim de vocês é receber a ira de Deus. Por isso Sodoma e Gomorra está nos registros da Santa Palavra, e só tem lá um lugar que não nasce nada. Nós conhecemos o mar morto, é um mar que não produz nada. A ira divina foi tão grande que é um lugar hoje que não dá vida. Você só chega lá, você só sente morte, lugar de morte, de destruição. A punição foi séria. E olha como esses homens aqui viviam. Capítulo 19. Naqueles dias de Israel não havia rei. Observe que o autor de Juízes aqui está frisando bem. Não havia rei. Esse povo estava andando com sua própria sorte. Fazia o que dava na cabeça. Havia um homem da tribo de Levi que morava em lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela irou-se com ele e voltou para a casa de seu pai, Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar para ele. Levou consigo um servo, 2 jumentos. Quando chegou, a mulher levou até seu pai e o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo, dormindo. Isso se repetiu algumas vezes. Tá, irmãos? Vou pular o texto aqui, que isso se repetiu algumas vezes. Porém, avança para o verso 10. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. O sogro repetiu várias vezes que ele ficasse. Lá no verso 10, esse homem decidiu ir embora. O homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isso é, Jerusalém. Nessa época, Jebus era Jerusalém hoje. Levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegando perto de Jerusalém, ou Jebus, quase no final do dia, o servo disse ao homem: vamos parar nessa cidade dos Jebus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira, que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos chegar até Gibeá ou Ramá. Passemos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo e chegaram a Gibeá, uma cidade do território de Benjamim, e passaram ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém ofereceu hospedagem. Ao anoitecer, um idoso voltava para a casa do campo, e era região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes da terra da tribo de Gibeá, quando viu os viajantes sentados na praça, perguntou de onde vinham e para onde iam. Verso 18. O homem respondeu: estamos viajando de Belém, de Judá, para um lugar afastado da região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis hospedar, embora tenha tudo o que precisamos. Temos palha, forragem, os jumentos, para os jumentos, e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o velho homem, o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. E ele levou-os para casa. E ali ele alimentou os jumentos. Depois lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto se alegravam, observe comigo, no verso 22. Enquanto se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa e começou a bater na porta e gritar para o velho homem, dono da casa: traga-os para fora. Tragam para fora o homem que está
está hospedado com você, para que tenhamos relações sexuais com ele. Que? Vamos ler de novo. Traga-os para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, irmãos, não faça tamanho maldade. O homem é hóspede da minha casa. Uma coisa dessa seria vergonha. Tome minha filha virgem e a concubina do homem, e eu trarei para fora, e vocês poderão violentá-la. Não faça com esse homem, mas faça com as mulheres, tanto a minha mulher como a concubina dele. Abuse à vontade, faça se quiser, mas não faça coisa vergonhosa com esse hóspede. Eles responderam: não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e empurrou para fora, e os homens da cidade abusaram dela, estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles largaram ao amanhecer. A mulher voltou para casa onde Maria estava hospedada, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando Maria se levantou e abriu a porta para sair de viagem, lá estava a concubina, caída à porta com as mãos na soleira, e disse: levante, vamos. Não aconteceu nada, está tudo bem. Pois não. Eu fiquei chocada com essa parte do livro novo, e não acreditei nisso, né? Não é possível. Fiquei chocada. Irmã, o que acontece é que a palavra de Deus, ela é totalmente imparcial. Totalmente imparcial. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Nós estamos falando aqui de Israel. Ok? Aqui é uma das tribos de Israel que cometeu essa tamanha atrocidade. Tá? Não estamos falando aqui dos moradores de Sodoma e dos moradores de Gomorra. Não estamos falando, porque nós estamos falando aqui quase que mais de 1000 anos de diferença. Ok? Olha só. Deixa lá, estupre a minha esposa, estupre a esposa, a concubina aqui do levita, mas não faça nada com o levita. Eu queria entregar a filha minha. Sim. Olha a gravidade da coisa. Deus não esconde essas coisas para nos mostrar o tamanho do nosso pecado. Mostra o pecado alheio aqui, não é para nós não sentirmos bom, não. E a última biscoito do bolacha, eu não tenho coragem de fazer isso, irmão. O nosso coração é ruim. Nós estamos falando aqui do povo escolhido de Deus, que apostatou da fé. Um homem e uma mulher que apostata da fé, não espere coisas cruéis como essa. A pauta de hoje é você falar assim, não, vamos matar o bebezinho que está na sua barriga. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Ou seja, vamos oferecer sacrifícios ao Moloque hoje, de maneira legalizada, bonita, né? Em nome aí de uma ideologia bonita. Porque a humanidade a cada dia está afastada de Deus. Exatamente lá em Gênesis 6. E viu Deus que a maldade do homem crescia cada dia mais, continuamente. Vivemos hoje dias de Noé, aonde a perversidão sexual, as ideologias que não se harmonizam com a palavra de Deus, estão tornando normais. E se você não quiser ser taxado, perseguido, ou até mesmo morto, você tem que abraçar elas. Ou seja, você tem que estar na Babilônia e sentar na mesa do rei e comer dos requintes do rei. É isso. Hoje a igreja está quase fazendo isso. E tem igrejas que já estão fazendo. Isso chama progressismo teológico. É virar para eu olhar para essa passagem pesada, difícil de ler, difícil de engolir,
e olhar para os dias de hoje e aplicar os dias de hoje. Se está difícil nessa época engolir isso, agora eu olho para a pauta de hoje e estou engolindo. Estão fazendo infanticídio antes do neném nascer. Então é normal. Irmãos, o Daniel falou agora há pouco, ele mencionou esse pastor, e eu conheço toda a trajetória dele. Esse homem declarou, não sei se você viu isso, ele declarou que ele totalmente a favor do aborto, totalmente. No dia que vocês vê a imagem de um aborto, vocês não liberam a hora. A atrocidade. Você conhece tesouros de corta-frango? Conhece? É aquilo que o bebezinho tem que esquivar ali da tesoura e tá. E tem uns casos que o médico deixa a cabeça vir para fora e pum, decapita ele, corta a jugular dele. E tem pautas aí, progressistas, afirmando que isso pode, que a mulher tem poder sobre o seu corpo, e isso é uma grande verdade, sobre o corpo da criança, no corpo. A criança no útero não é uma verruga, não é um câncer, não é uma verruga, não é um ser humano. É um ser humano, é outra vida. Mas o progressismo tem entrado nas igrejas. Tem gente que está abraçando isso, falando que isso aí é normal. Você olha para a palavra de Deus, não se harmoniza. Isso é um crime. É uma das quebras dos mandamentos. Não cometerás assassinato. Isso não se agrada a Deus, não. Tem gente e tem pastor falando que concorda plenamente. Irmãos, aí eu não falo. Se nossa fonte de autoridade não for a palavra de Deus, temos que abandonar o cristianismo e adotar essas outras coisas de fora aí, que tem nome de cristianismo, não é. Por isso que a gente lê um texto como esse, a gente fica estarrecido. E é para chocar mesmo. É para tremer nossa base. Por quê? Deus não esconde essas coisas. Para mostrar para nós o que o pecado faz conosco. Até as últimas consequências. Reis de Israel levaram seus primogênitos e colocaram passar dentro de deuses. Porque as outras nações pagãs faziam. Ok? Olha, nós estamos tendo juízo ainda, está faltando um bom tempo ainda para começar a ter reinado. Por isso que Deus não esconde esses pecados aí, para mostrar para nós a vileza do nosso coração, o tamanho da nossa maldade. Quanto mais afastado de Deus, irmãos, não pense que esses homens aqui eram pior que nós, não. Somos iguais a eles. Somos iguais a eles. Quanto mais o homem se afasta de Deus, é nisso que dá. É isso que dá. Esse reflexo. A moral vai embora. O senso de moral acaba. O que é moral? Estuprar uma pessoa? O que tem? Quando não tem Deus, não tem moral. Quando não tem governante, não tem liderança. Se não tem liderança, cada um faz o que quer. Para eles ele não serve. Terrível, irmãos, terrível. Vamos lá. Depois aqui eu vou avançar aqui para a gente já avançar lá para o capítulo 20. Depois disso, irmãos, essa mulher que foi a vítima do estupro, vocês não sabem o que aconteceu com ela? Pode contar para nós, irmão. Pode contar para nós. Vocês já compraram frango assado lá no... É igualzinho frango assado. Você pega e pica, né? Pica para minha esposa assim. Quantos pedaços aqui? Inteiro um pedaço. Dividiu, despedaçou a mulher, que era a vítima, e mandou um pedaço para cá da... Hã? Justo hoje que eu ainda não foi assado, não sei? Muito bem. Irmãos, nós olhamos aqui a vida religiosa totalmente estragada, a vida moral totalmente estragada. Agora vamos falar da vida política totalmente estragada, porque nem tinha vida política. Observe comigo, capítulo 20. Então,
depois que aconteceu essa tragédia aí, terrível, esses pedaços de mulher chegou em cada tribo. Olha só o que os israelitas, os restos das nações, levantaram contra a tribo de Benjamim. Certo? Então todos os israelitas se reuniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, incluindo os que moravam na cidade de Gileade. A comunidade toda se reuniu à presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo, todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros, irmãos, 400.000 guerreiros, com espadas, tomando seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia que todas as tribos haviam subido a Mispá. E os israelitas perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? Da mesma maneira que a irmã ficou chocada, toda a nação ficou também. Como esse crime de ontem pôde acontecer? Ok? O levita, marido da mulher assassinada, disse: a minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram nossa casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então, desmembrei o corpo dela em 12 partes e enviei todos os territórios por herança de Israel. Pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que devem fazer a esse respeito. Verso 8. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: nenhum de vós voltará para casa, nenhum só homem. Mas isso que faremos em Gibeá: realizaremos um sorteio para resolver quem atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá de Benjamim por este ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. Irmãos, olha só, outro ato de desobediência. Quando é que Deus mandou haver guerra entre as tribos? Deus mandou guerrear contra tribos pagãs. Agora nós estamos vendo aqui tribos irmãs, irmãos de sangue, em guerra. Por que isso está acontecendo? Exatamente porque ele não tem rei, não tem líder. Naquela época, o rei, quando o rei era ungido, era como se fosse um grande sacerdote, entendeu? E foi Deus que colocou ali. Não tinha rei, não tinha quem dar direção ao povo. Na verdade, eles tinham rei, que é o próprio Yahvé, mas os seus atos de pecaminosidade eram tão grandes, foram se afastando de Deus. E culminou-se isso aqui, ó, só tragédia. Não estou percebendo que é uma tragédia atrás da outra? Observe você conhece uma pessoa que não é de Deus, que não é homem de Deus, mulher de Deus, se afasta da presença de Deus, a vida dele melhora? Como é que fica a vida dele? Um abismo de outra vida. Irmão, é terrível. Como o pecado destrói tudo. A saúde, valores, o seio familiar, a sociedade, tudo entra em degradação, degrada tudo. A ausência de Deus degrada as relações. Quando não tem Deus, degrada as relações. Aqui, ó, os irmãos agora estão inimigos. Continua. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: crime terrível foi cometido em seu meio. Entregue os homens perversos de Gileade para que executemos e eliminemos esse mal em Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram às suas cidades, reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas. 26.000, irmãos. Quantos mil foram o outro? 400.000 contra 26.000.
Isso não vai prestar. Observe. Ao todo, 26 mil guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para juntar a tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos. Agora tinha canhoto lá no meio, tinha o meu Samuel lá lutando. Você falou que isso não vai precisar, João Pedro falou, não prestou tempo do início. Exatamente. Não é igual o filme dos 300, né? Não E nem de Gibeão, né? Seus 300. Vamos lá, verso 16. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos. Cada um desses conseguia tirar uma pedra com a funda e acertar o fio do cabelo, com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400 mil soldados hábeis ao uso de espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Beá. Então avançaram em direção de Beá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram e mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os israelitas animaram uns aos outros, mais uma vez assumiram suas posições, e ao mesmo lugar no dia anterior, eles tinham subido a Betel, chorando a presença do Senhor até a tarde, perguntando: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito: sai e luta contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim, mas os homens de Benjamim, que haviam partido de Beá, mataram mais de 18 mil israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor, jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos, fez ofertas de paz. E os israelitas, para buscar a direção ao Senhor, naqueles dias, a arca da aliança que estava em Betel, e Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, era sacerdote. E perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim, ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã eu o entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscada ao redor de Beá, avançaram contra os guerreiros de Benjamim, e ao terceiro dia tomaram suas posições ao mesmo lugar diante de tudo. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade, como antes começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos ao longo da estrada que vai de Betel à estrada que leva a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês, como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim perseguissem pelas estradas que fossem atraídos para a cidade. Isso aí é uma emboscada. Preste atenção. Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram a assumir suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá entraram em combate. 10 mil soldados da tropa especial de Israel avançaram de Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim naquele dia. Os israelitas mataram 25 e 100 mil guerreiros de Benjamim, todos hábeis ao uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que haviam escondidos em emboscada mais espaço para atacar em Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram todos aos lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado em matar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram a atacar os guerreiros de Benjamim. À altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram tantas partes daquelas cidades, a fumaça subindo ao céu, os guerreiros de Israel voltaram a atacá-lo. Os Benjamim
Os homens de Benjamim ficaram apavorados e perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas, em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados que saíram das cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até alcançar o local de descanso ao leste de Beá. Naquele dia, 18.000 guerreiros foram mais corajosos do que Benjamim morreram na batalha. Sobreviventes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens pelo Gideão. Naquele dia, portanto, Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes que haviam hábeis de uso de espada, e restaram apenas 600 homens e fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou na cidade. Pessoas, animais e tudo se encontraram. Também queimaram toda a cidade por onde passaram. Esse é o retrato, irmãos. Só calamidade. Foi uma carnificina. Uma carnificina. Terrível. Tenta imaginar o cenário. E quando o texto fala que mataram todo ser vivente, não poupou criança, não poupou nada. Tudo que era vivo na cidade de Benjamim, fio da espada. Terrível. O que acontece quando o homem face de Deus? Só produz para si calamidade. Calamidade. Mas você vê lá que no verso 5 e 6, ele conta uma grande mentira, né? Sim. E ele fala que eles pegaram a mulher, não, ele entregou. Sim. Ele entregou. Ao colocar a mulher no animal, o texto está falando que ela estava apenas pagada. Ele falou que ela estava morta. Estar desmaiado pode ser uma coisa, estar morto é outra coisa. Está morto. Está desmaiado, né? Pode me levar a conjecturar que está morto, está desmaiado, ou semi-morto. O texto deixa isso em aberto para nós aí, né? Mas não vou nem precisar focar nisso, não temos que focar na maneira macro, o tamanho da gravidade, da perversidão que esse povo se encontrava. Para concluir, irmãos, avança para mim lá no Vamos Pensar. Pensar e agir.